Então, qual é a situação em que eu estou agora? Faz um pouco mais de um ano que minha filha nasceu, e isso foi a coisa mais grande, a coisa mais a melhor coisa que aconteceu na minha vida até agora. Eu nunca fiquei mais feliz na minha vida, e eu nunca experimentei uma verdadeira maravilha. Eu não tenho palavras para explicar para vocês a quantidade de alegria que eu recebi da minha filha. É uma coisa maravilhosa mesmo. E eu quero fazer esse vídeo em português porque eu morei no Brasil um tempo, e na minha vida, depois de sair da escola, eu encontrei com brasileiros na Alemanha e morei com eles, e eles me viu que minhas palavras, eu não falo tão bem como eu falava praticamente fluentemente em português. Agora eu não tenho muita prática, mas esses brasileiros me ensinaram essa palavra. Eles me ensinaram português, eu morei com eles, eu morei com a família deles no Brasil um tempo, e depois, mais ou menos 1 ou 2 anos, eu morei no Brasil. Agora, muitos anos passaram desde então, e agora eu tenho uma filha, e eu sempre era interessado em culturas, em outras culturas, e especialmente nas culturas indígenas da América, do norte da América, América do Sul, América Central, sabe, nos Incas, nos Aztecas, nos Guarani, nos tribos da Amazônia. E eu sempre pensava que esses tribos, eles estão desaparecendo, a cultura deles está desaparecendo, a língua deles. E para mim sempre foi uma grande tristeza que as culturas do mundo estão misturando e se perdendo, sabe? E que no mundo de hoje as pessoas falam mais e mais inglês, e eles perdem a língua própria deles, e a cultura e a história própria deles. E eu sempre queria ajudar esses povos indígenas de sobreviver, e eu queria dar coragem a eles de manter a cultura própria deles. Agora, muitos anos depois que eu estava nessa vida de viajar e conhecer outros povos do mundo, aprender línguas, eu estou aqui na Alemanha. Muitas coisas passaram na minha vida mudou muito, e a Alemanha desde lá ha mudado muito, e agora, hoje em dia, o meu povo alemão está no mesmo tem o mesmo problema que todos os outros povos indígenas do mundo, que nós outros estamos basicamente colonizados por gente do mundo inteiro, e nossa cultura está praticamente exterminada. Não é que vêm pessoas com armas e tiram em nós e nos matam, mas nas escolas alemãs e na mídia alemã, a própria cultura alemã é quase extinta. Não tem sons tradicionais alemãos, não tem a roupa tradicional dos alemães, não tem muita história. Quando eles ensinam sobre a história alemã, é sempre Hitler, e o Holocausto, e todas essas coisas ruins e depressivas. Mas essa parte da história
comparado com a história alemã, é tão pequena, é tão pouco tempo e é tão complicada, mas ao outro lado tem uma gigantesca cultura rica e uma história com tantas gentes inteligentes que sabe, escritores e pintores, e eu não tenho palavras para dizer que rico a cultura e a história alemã é na verdade, porque essa cultura não é mostrada. Você mesmo tem que buscar, você mesmo tem que analisar, tem que estudar a história e procurar as fontes, os livros, as imagens. Você tem que descobrir a história próprio, porque essa história não é ensinada para você, é escondida de você, porque eles não querem que existe alguma coisa bonita no nosso passado. Eu tenho a impressão que eles querem mostrar o nosso passado mais mal, mais feio possível, porque nessa maneira eles podem dizer que olha hoje em dia não é tão ruim para você. Por que você reclama? Por que você está infeliz? A sua vida não é ruim, você tem comida, você não está matado, você não está mandado num campo de concentração. E com essa perspectiva de horror do passado, eles podem cada dia impor leis em você que te suprimem, que são opressivas. E cada dia eles podem roubar mais da sua liberdade, eles podem te dar mais impostos, você tem que pagar cada dia mais para o Estado. E eles sempre podem dizer, mas não é tão ruim como no antepassado, não é tão ruim como na Segunda Guerra Mundial. A gente não está matando você, a gente não está mandando você no campo de concentração. E eu acho que essa é a razão por que eles fazem essa propaganda. E ao mesmo tempo, se você está reclamando hoje em dia e dizendo, não, eu não quero pagar mais, eu já estou pagando todo o meu dinheiro, eu não tenho mais, não posso mais pagar mais impostos. Aí eles vão dizer, você é racista, você quer que o Hitler volta, a sua opinião não conta, porque você é mau, você é racista, você quer o Holocausto. Essa é a impressão que eu tenho. E este estado de viver, essa vida é bastante depressiva, porque as pessoas não conseguem concentrar nas coisas bonitas. Eles não podem enxergar nada bonito, e eles estão forçados de ver o que é feio como se fosse bonito. Mas a alegria, a felicidade, a beleza verdadeira, eles não podem enxergar e eles não podem fazer. E o que eu, por exemplo, experimentei no Brasil, o que eu vi no Brasil, foi muitas vezes pessoas que cresceram sem toda essa coisa depressiva posto em cima deles. Eles tinham no Brasil mais levidade na vida. A vida deles era mais leve, a alma deles era mais leve. Eles eram, em geral, mais felizes que os alemães. E naqueles dias que eu morava lá, eu sempre pensava que isso era uma coisa cultural, uma coisa genética, que o brasileiro é mais feliz porque ele é assim, e o alemão é aquele cara frio e depressivo e triste. Mas
depois de todos esses anos que eu estudei a história, eu percebi que não é assim, que o alemão antigamente era bem feliz, era uma pessoa muito feliz, na verdade. Ele tinha os mesmos valores de estar junto com a família, ele tinha a mesma saudade, a mesma conexão com a terra dele, sabe, com a família dele, com a casa dele. E a Alemanha era era um país maravilhoso, na verdade. As pessoas eram muito hospitalidade, por exemplo, era muito grande na Alemanha. E todas essas coisas que estão, ou muitas dessas coisas que estão associadas com os alemães hoje em dia, atualmente vem daquela propaganda gigantesca. E um dia eu tinha essa ideia. Qual é a diferença do Brasil com a Alemanha? No Brasil, a gente tem um país muito perigoso, um país com muita pobreza, com muitos problemas, muita violência. Mas a mídia, o tempo todo, está propagando uma imagem de beleza, de alegria, de festa, de abundância, de beleza, de mulheres bonitas, de amor, de paixão, de riqueza cultural, de orgulho, de nacionalismo. Praticamente uma imagem bem contrária do que está acontecendo na rua no Brasil, nas favelas, sabe, na gente pobre, que é gigante no Brasil, que tem muita gente pobre. Agora, quando olhamos na Alemanha, vemos atualmente um povo muito pacífico, um povo muito calmo. É um povo que não tem muito problema, que não tem muito violência, que não tem muita agressão. É um povo bem pacífico, que quer paz, que quer estar bem com as pessoas e com os outros povos do mundo. E não tem muita violência na rua, não tem muita pobreza. O nível social é bem equilibrado. E eu acho que mais ou menos sempre foi assim. Mas a propaganda na mídia é sempre negativa. A mídia não fala sobre as coisas boas da Alemanha, do passado, do presente, não fala sobre a perspectiva bonita do futuro. A mídia na Alemanha só fala nas coisas más do mundo, o problema com o clima, o problema com o racismo, o problema com os nazistas, o problema com a pobreza no mundo, problemas, e o passado, e o Hitler, e a guerra, e eles nunca falam de coisas boas. Talvez a única exceção são os documentários sobre a natureza, sobre animais. Talvez é a única exceção daquela regra, mas em geral o alemão está indoctrinado com uma imagem muito negativa do mundo e muito negativa sobre si mesmo. E eu acho que isto é a razão porque os alemães do mundo são percebidos como pessoas tristes, como pessoas perdidas, pessoas que não têm muita conexão com a família, porque todas essas coisas foram basicamente indoctrinados deles. Ele se odia, ele pensa que todos os outros povos são mais bonitos que ele, e ele tem muitos problemas, ele é muito mau. E isto eu descobri depois de muito tempo. E hoje em dia, que eu tenho uma filha que eu amo, eu estou pensando como eu posso criar essa filha
como eu posso mandar ela na escola e ter uma filha feliz, porque agora ela é muito feliz, porque ela não está com esse peso no coração dela, sabe? Com todos esses conflitos e problemas que eles estão contados na escola. Como eu posso mandar minha filha numa escola onde ela aprende as coisas, a cultura alemã? Porque quando eu fui, por exemplo, no kindergarten, na creche, foi no tempo socialista ainda. Foi antes de 1990. E naquele tempo, na creche, mesmo se era socialista, não tinha muito ideologia, não tinha coisas... a gente não era indoctrinado muito. O que eu lembro da minha creche foi que os maiores liam histórias de contos de fadas. A gente cantava todos os dias músicas tradicionais alemãs. A gente jogava. A gente tinha uma festa Karl May. Karl May era um escritor alemão que escrevia muito sobre os cowboys e os indígenas, sabe? Os índios, os Sioux da América do Norte. E naquela festa Karl May, uma parte dos ninhos se disfarçavam como índios e os outros se disfarçavam como cowboys. E, não sei, a gente jogava como se fora o Wild West, sabe? Um dia. Mas tinha outras festividades também, tinha outras festas onde a gente disfarçava como os cavaleiros da meia-idade e todas essas coisas. E eram, na minha opinião, coisas muito inocentes, sem muita ideologia conectada com eles. A gente jogava, a gente ia para a natureza, fazia caminhadas na floresta e fazíamos muitas coisas saudáveis e aprendíamos sobre a história alemã como se fosse uma coisa bonita e rica, sabe? E hoje em dia eu me pergunto como eu posso mandar minha filha numa escola onde ela pode aprender essas coisas na minha língua, na minha cultura, onde minha filha não está como se diz em português, não está aislado de mim, ela não está aleijada de mim, ela aprende a minha cultura, então eu posso ficar junto com ela, com minha família. Eu acho que hoje em dia a educação na escola aleija as crianças dos maiores, dos parentes, dos pais. Mas eu quero ficar junto com minha filha e talvez meus outros filhos. Mas hoje em dia é muito difícil. Se eu mando, por exemplo, se eu fico na cidade e mando minha filha numa escola na cidade, ela talvez vai estar na minoridade, porque hoje em dia nas cidades grandes os alemães, as crianças alemãs são já a minoridade nas escolas. A maioridade são os árabes, os africanos. E é muito difícil achar uma escola alemã nas cidades. E se você perguntasse, desculpa, mas posso mandar minha filha numa escola alemã? Você já é racista, nazista, você já está perseguido praticamente pelo Estado e pela sociedade. Então eu mudei para
a roça, basicamente. Eu mudei para a paisagem nas vilas pequenas da Alemanha, porque era uma coisa que eu sempre queria fazer. Eu sempre queria viver junto com a natureza e viver tradicionalmente com meus próprios animais sabe, uma vida de... como se diz isso em português? Uma vida de campo, sabe? Uma vida de campo tradicional. Eu sempre queria isso, e eu queria isso no Brasil também. Isso também era porque eu visitava tribos indígenas no Brasil, porque eu queria, porque eu amo como eles vivem na floresta, junto com a floresta e numa maneira sustentável. E essa maneira de viver era uma realidade na Alemanha também, antigamente. E talvez até a metade do século XX ainda era assim, que as pessoas no campo na Alemanha viviam como 2000 anos atrás, basicamente. E é uma coisa bem recente que no campo na Alemanha as pessoas estão basicamente morrendo e os únicos como se diz? Os únicos fazendeiros que ficam são aqueles fazendeiros grandes que usam aquelas máquinas gigantescas e produzem tudo numa escala gigantesca, mas o fazendeiro pequeno que primeiramente fazia as coisas por si mesmo, se alimentava a si mesmo, está quase extinto. E agora nas vilas aqui, as pessoas vivem como na cidade. Eles têm um trabalho na cidade, eles compram o alimento deles no supermercado, mas eles não produzem a comida deles propriamente. E isto que eu vi no Brasil, quando eu estava no Brasil, foi já quase 20 anos atrás. E naquela época eu ainda via no campo pessoas que comiam as coisas que eles mesmos faziam. Eles tinham plantagens de mandioca, eles tinham frango, como se diz, o animal do frango. Eles tinham animais que eles comiam, porco e essas coisas. E foi a maioria da comida deles. Mas hoje em dia as pessoas são mais e mais dependidos de comprar coisas no supermercado, e eles não... Está ficando muito difícil de ter um pedaço de terra e manter isso e produzir a sua própria comida, por causa de todos esses impostos e esses... por exemplo, na Alemanha, hoje em dia é proibido de fazer uma fonte e ter sua própria água. Você até tem que pagar para a água que cai no seu teto. Você tem que pagar para a chuva que cai no seu teto. E isso é uma coisa incrível, que está fazendo a sobrevivência da sua própria terra muito difícil, porque é só uma das muitos impostos que o Estado está colocando em cima de você. E eu supongo que no Brasil é uma coisa parecida, que a vida campesina está morrendo. Agora, o problema que eu tenho, eu mudei para o campo, mas não tem gente, só tem gente velha. A gente velha está morrendo.
a maioria das pessoas que mudam para o campo agora, para essas vilas pequenas, são velhos também, são aposentados, são pessoas mais ricas que querem viver os últimos anos em paz na natureza, mas eles não querem criar uma coisa, eles não querem ser fazendeiros. Por exemplo, na minha vila tem uma outra família com um pequeno bebê, como eu, na mesma idade, e talvez tem um ou dois adolescentes que eu vi na vila, mas isso foi... E o resto é só gente velha. E tem muitas casas vazias, muitas casas abandonadas, e não tem vida. Você não vê crianças jogando na rua, ou no campo, na floresta. Não tem gente. É basicamente uma ghost town, sabe? Uma cidade morta, basicamente. Uma vila morrendo. Todo o campo está morrendo, na minha impressão. E meu problema agora é como eu posso inspirar pessoas para mudar na minha área, mas não só pessoas, mas famílias, pessoas jovens que querem ter filhos, e querem ter muitos filhos, para a gente ter bastante crianças, suficiente crianças, para abrir a escola na nossa vila. E nessa escola a gente quer ensinar para nossas crianças a cultura alemã, as coisas bonitas da cultura alemã, as músicas tradicionais, as danças tradicionais, como o artesanato tradicional, como fazer a nossa própria roupa, como fazer uma cesta com materiais naturais, como construir uma casa com coisas que crescem aqui em frente da sua casa, como construir um curral de animais com a madeira que está disponível, ou com outras coisas que crescem, como você pode, o que você pode comer do mato, quais são os fungos, como se diz? Quais são os cogumelos que você pode comer do mato, e as ervas medicinais que tem. Toda essa sabedoria básica da vida e do mundo, como você pode viver sustentável no campo. Quais são os animais, o que eles fazem, como eles vivem, como eles interagem com a natureza ao redor deles. Tem tanta coisa interessante que podemos aprender, que podemos ensinar para as nossas crianças, e que nós mesmos podemos aprender também com eles. E eu quero uma escola sem todos esses problemas mundiais, sabe? Toda aquela perspectiva gigantesca que está matando a mente da criança. Porque é muito grande de pensar em todos esses problemas políticos. Eu acho que crianças querem aprender coisas muito básicas, muito simples. Eles querem uma mente leve. E eles querem estar o mais tempo possível com a família deles. Então, isso também é a razão porque eu quero viver uma vida simples no campo, sem muita tecnologia, porque se eu trabalho com ferramentas de mão, eu posso ter minha criança comigo o tempo inteiro, porque não tem muito ruído, não tem fedor de máquina, não tem máquinas perigosas que podem ferir minha criança.
eu trabalho muito devagar e sem muito perigo, e assim eu posso ficar com minha filha o tempo todo e ensinar ela já tudo que eu faço. E eu também vi essa maneira de viver com alguns povos indígenas no Brasil, e na gente do Brasil em geral, eu vi que eles ficam com os filhos deles muito mais que o europeu ou o americano. Nós, naqueles países desenvolvidos, nós estamos aleijados dos nossos crianças desde pequeno, mandado no kindergarten, na creche, depois na escola, e não temos muito contato com eles. E isso é a razão porque nós parecemos frios e parecemos para o brasileiro, por exemplo, como se não tínhamos muito amor pela família, mas não é assim. A gente tem os mesmos emoções e temos a mesma necessidade de estar junto com a família e com os amigos e de ter muita vida social, mas estamos ensinados a... estamos crescidos na maneira contrária. Basicamente, estamos educados a não serem assim. Meu português sofreu muito pelos anos, mas talvez vocês entenderam mais ou menos o que eu queria dizer. Agora, de novo, meu problema: como eu posso estabelecer uma comunidade de várias famílias com suficiente crianças para abrir nossa escola de novo. E outro dia eu tinha uma ideia para realizar isso, e a minha ideia foi que eu compro agora aqueles propriedades que são abandonados, uma casa que uma velhinha, ela morreu, as filhas e ninguém quer mudar nessa casa, então fica vazia, então a casa fica abandonada e vem os ladrões e destroem a casa, e logo passam alguns anos e a casa está totalmente destruída. Mas agora a gente podia comprar uma casa dessas, e quando está numa condição boa ainda, a gente podia dar essa casa, alugar essa casa a uma família que quer mudar no campo e quer viver no campo, não só morar no campo e trabalhar na cidade, mas realmente viver a vida do campesino, produzir a comida própria dela, do campo dela. Essa aí é a ideia. Agora, como podemos fazer isso? A única ideia que eu tinha era: a gente podia coletar, juntar doações, e com essas doações a gente podia comprar uma casa dessas, e essa família que muda lá, no primeiro tempo, ela simplesmente vai receber aqueles benefícios sociais que tem na Alemanha. Eu não sei como se diz em português, aquele dinheiro que os pobres recebem do Estado. Na Alemanha é bastante dinheiro. Isso é também uma razão porque tanta gente árabe vem aqui, ou da África, porque o Estado às vezes inunda as pessoas com dinheiro. Então, por que não usar esse recurso para ter uma base no campo? Então,
você aluga essa casa de mim com sua família e o aluguel de você vai no mesmo dinheiro que a gente usa para comprar a próxima casa. Então, se a gente consegue comprar uma casa e alugar essa casa para uma família, a gente tem ainda mais dinheiro para comprar a próxima casa e ajudar a próxima família de mudar no campo. E é muito importante de essas pessoas terem o tempo de trabalhar no campo, e por isso eles são bem avisados bem aconselhados de usar esse dinheiro do Estado para ser livre e trabalhar no campo, comprar os animais deles, que às vezes não são muito caros, e estabelecer-se no campo. Então, a gente compra essa casa, a família muda na casa, paga aluguel, a gente tem mais dinheiro para comprar a próxima casa, e assim um efeito como se diz, acumulante está criado, e a gente vai ter mais e mais capital, e a gente pode revitalizar essa região e basicamente a gente pode reviver a cultura alemã, porque essa é a coisa mais rara do mundo hoje em dia. Não tem uma região que está atualmente alemão, com a tradição alemã, que as pessoas usam a roupa alemã, as pessoas fazem festas alemãs com música feita à mano, música alemã, dança, baile, canto, todas essas coisas. É uma gigantesca quantidade de coisas que estão perdidos, que simplesmente temos que recriar e deixar viver de novo. E essa é a ideia que eu tinha como realizar isto. E porque eu estava pensando, muita gente do mundo tem aquela visão, muita gente do mundo enxerga que a cultura própria dos povos está se perdendo. Mas e muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas fazem vídeos, fazem blogs, e tem muita gente que está muita gente faz doações para um blog, compra um t-shirt de um blogger. Eles dão dinheiro para alguém falar sobre nossos problemas e para alguém expressar a sua visão do mundo. Mas eu nunca vi alguém que realmente oferece uma solução, como a gente pode ter nossa própria vila de novo, onde nossa cultura está vivida. O que as pessoas fazem é mostrar como eles vivem. Olha, eu vivo aqui no campo, eu tenho meu jardim, mas esse cara está sozinho mesmo assim, sabe? Está bem interessante o que ele faz, mas ele mesmo assim está sozinho. Ele não tem uma sociedade própria deles. Mas eu acho que isso é importante, de ter uma sociedade própria que tem a sua cultura, porque isso é muito importante para a paz mental e emocional de uma criança, de ter uma cultura própria deles, uma Heimat, entendeu? Uma casa onde a cultura dela está vivo e onde ela sempre pode retornar. Por exemplo, eu sempre gostava de viajar pelo mundo e conhecer outras culturas, mas hoje em dia eu estou numa situação que eu não tenho aonde voltar. Eu não tenho a minha cultura para onde
eu posso voltar depois de conhecer outras culturas. E isso é uma coisa muito ruim. E então, se as pessoas estão a fim de dar dinheiro para alguém, para comprar um t-shirt dele, para ver o vídeo dele, talvez, eu pensava, talvez eles também estão a fim de dar dinheiro para um projeto que realmente tem o potencial de revitalizar uma cultura tradicional alemã num campo tradicional alemão. Agora, a razão por que eu faço esse vídeo também em português e em inglês é porque, na minha opinião, vai ser muito difícil de encontrar gente que realmente quer fazer isso. Porque hoje em dia, na vida moderna, tem tantas ideias diferentes sobre a vida que, achando uma pessoa ou uma família, ou digamos uma pessoa que quer ter muitos filhos, quer viver low-tech, com poucas máquinas, fazendo tudo à mão, uma pessoa que não está ideologicamente predisposta, indoctrinada, ou tem ideias loucas sobre qualquer coisa, é muito difícil de achar. Muitas pessoas que são alternativas, que querem mudar no campo, também têm alguma ideia religiosa, de hinduísmo, de veganismo, de comunismo, qualquer coisa, neonacionalismo, aqueles neonazis. Tem muita gente que tem ideias políticas, religiosas, de éticas, que não combinam bem com uma vida básica. Eu quero achar pessoas que têm muitas poucas ideias, que querem só viver como as pessoas de 100 anos atrás. Uma vida no campo tradicional, com uma mulher que é uma mulher, um homem que é um homem, a mulher cuida da casa, o homem cuida de fora da casa, dos animais, da construção, das coisas que precisam força. Então, como dizer, vai ser muito difícil de achar uma pessoa que quer todas essas coisas e que quer mudar no campo. Então, eu falo em português para os brasileiros no sul do Brasil, os brasileiros de descendência alemã. E talvez lá no sul do Brasil tem gente que quer voltar para a terra ancestral delas e viver aqui e ajudar a reestabelecer uma cultura muito simples alemã no campo alemão. E essa é a razão porque eu faço esse vídeo em português também. Talvez tenha pessoas no sul do Brasil que querem ajudar esse projeto com dinheiro. E não tem que ser muito dinheiro, porque às vezes as propriedades aqui são muito baratas, porque como que eu disse, o campo está morrendo e as pessoas jovens estão fugindo do campo, porque não tem trabalho, não tem isso. Claro que não tem trabalho, não tem alguém que paga você para fazer qualquer coisa. Mas o que tem é trabalho verdadeiro. O que tem é uma terra que você pode plantar. E o trabalho está aqui. Você só tem que fazer. E você tem que achar um jeito de sobreviver. Porque
O problema maior que você tem são todos esses impostos e obstáculos que o Estado põe em frente de você. Mas fora disso, não tem muitos obstáculos. Você só tem que trabalhar por você, junto com sua família, para a sua comida, não para o dinheiro, não para aquele pagamento que você recebe do seu chefe. Não. Você trabalha para a sua comida, para a sua felicidade. E então, talvez no sul do Brasil tenha pessoas que querem fazer isso, que querem ajudar, talvez com uma doação, ou que fosse ainda melhor, que queriam mudar aqui e ajudar nesse projeto. Talvez eles ainda falam alemão, ou talvez eles querem melhorar o alemão deles e voltar a viver na terra ancestral deles como as pessoas sempre viviam aqui há 2000 ou mais anos atrás. Vamos juntar todas as ideias mais uma vez. A ideia é, a gente junta doações, junta dinheiro, eu compro uma casa. Uma família de descendência alemã que quer viver tradicionalmente, com pouca tecnologia, na terra deles, autossustentável, muda nessa casa, recebe ajuda social no início, não para sempre, mas para ter um início. Ela aluga essa casa, recebe ajuda social. Com o aluguel vai no mesmo dinheiro que a gente usa para comprar casas. Na mesma pote de doações vem esse aluguel. A gente tem ainda mais dinheiro. A gente compra a próxima casa, a próxima família pode mudar na nossa região. Eu pensava, para as pessoas terem mais incentivo, como se diz? Para as pessoas terem mais vontade de ter filhos, a gente vai dar um desconto na casa deles de 20%. Digamos, quando as pessoas têm 5 filhos, 100% do valor da casa está descontada e a casa é deles. E nessa maneira, eles não têm um crédito gigantesco no banco que eles têm que pagar, mas eles estão livres, eles têm a própria casa e o próprio campo deles para trabalhar sem aquele peso em cima deles, do crédito. E assim, cada família vai crescendo, vai se estabelecendo no campo e finalmente a gente vai ter suficiente pessoas para abrir uma escola e em todo esse processo vamos reestabelecer nossas tradições alemãs. Vamos cantar nossas canções, vamos escrever novas canções, porque a gente vai estar bastante livre para ser inspirado para escrever novas canções tradicionais, se você entende. E vamos simplesmente viver e revitalizar nossa cultura, sem aquele peso intelectual, ideológico, político, religioso que a gente está carregando conosco, mas livre de todas essas coisas. A gente vai concentrar somente nas coisas práticas da vida, nas coisas práticas da vida do campo, na sabedoria necessária de viver dentro de nossa cultura, sustentavelmente com a natureza. E a gente vai plantar muitas árvores e fazer muitos jardins. E pode ser uma coisa muito legal, na minha opinião. E a gente vai ter muito tempo para estudar
a gente vai ter tempo para estudar a nossa história novamente e não concentrar somente naquela pequena época no século XX, sabe? Mas vamos abrir os nossos espíritos, as nossas mentes para estudar toda a história do mundo e toda a história do nosso povo. E assim, tendo nossa própria cultura, a gente também tem alguma coisa que a gente pode cambiar, que a gente pode trocar com outras culturas, e a gente vai ter... Quando a gente viajamos e visitamos outros povos, a gente tem um lugar para voltar, a gente tem nossa própria família, nossa própria terra, casa, nossa própria Heimat novamente. E, finalmente, eu vou dizer que eu vou agora, no fim desse vídeo, dar um endereço de e-mail, de contato, e através desse e-mail vocês podem entrar em contato comigo e podem me mandar, se vocês querem participar naquela ideia, se vocês querem doar dinheiro, ou se vocês atualmente querem mudar aqui e viver aqui. E eu vou no início somente juntar as pessoas que são interessadas, que querem dar dinheiro, que querem mudar. E se uma quantidade de pessoas suficiente está juntada, eu vou realmente abrir uma conta bancária e a gente vai iniciar esse projeto. Porque o que eu quero... o que eu não quero é iniciar esse projeto agora e alguma pessoa está dando dinheiro, mas o projeto nunca chega de realmente juntar suficiente dinheiro para começar, e depois eu tenho um pouco de dinheiro e eu tenho que voltar o dinheiro para as pessoas e vai ser muito problema. Então eu quero só começar o projeto finalmente quando a massa crítica está já juntada no papel. Então, se eu vejo, tem tantas pessoas que tem tanto dinheiro que teoreticamente vai se juntar através de meio ano, talvez, que depois de meio ano a gente pode realmente comprar essa casa. Se isso está visível, se isso está possível, eu vou realmente dizer, tá bom, vamos começar, a gente vai juntar dinheiro agora, e também a gente tem as pessoas que estão, que realmente querem mudar para aqui, e querem viver aqui, e fazer o que eu expliquei. Eu acho que podia ser uma coisa bem legal,